É bom vê-los em meu canal. Fico muito grato por isso. A história que vou contar a vocês hoje é pura e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por um motivo. É realmente uma história incrível. Desejo a você uma experiência agradável de visualização. Tony, tem alguém aqui para falar com você, disse o guarda-durão ao entrar no escritório do chefe. O homem estava vestido com um terno de negócios preto e parecia um guarda-costas clássico dos filmes americanos. Sim, quem foi? Tony Schumilin, um conhecido empresário e filantropo de Prozers, estava analisando os relatórios de uma das fundações de caridade que ele controlava. O homem rico desviou o olhar de seus papéis por um momento e, em seguida, olhou rapidamente para o guarda que estava em frente à sua mesa. Ele respondeu imediatamente, dando a Schumilin todas as informações básicas sobre seu hóspede não convidado. Um homem está aqui para o trabalho. Apesar de sua idade, ele parece bastante robusto, embora pareça viver em um squat, mas ele me garante que pode fazer o trabalho que você pediu. Ele está muito ansioso para vir vê-lo. Tony pensou por um segundo e, então, uma breve risada escapou do canto de sua boca. Você diz que ele parece um vagabundo? Oh, interessante. E Schumilin habitualmente pegava uma caneta tinteiro nas mãos e imediatamente fazia algumas anotações em seu diário. Bem, convide-o, vamos ver que tipo de candidato ele é. O guarda robusto assentiu e, com a mão no receptor, informou rapidamente seu parceiro, que, encontrando-se no pátio da luxuosa mansão, reagiu instantaneamente e deixou entrar um homem alto, de cabelos grisalhos, cuja carranca era suficiente para fazer qualquer um estremecer, até mesmo o visto e não visto o porteiro Brutamontes que percorria o território designado no portão a cada meia hora. Ele será acompanhado até a saída, disse o guarda brevemente ao homem mal-humorado, apontando para uma mulher de 40 e poucos anos, bem vestida. Ela, por sua vez, apertou o batom marrom escuro de forma desdenhosa e provocativa demais. Era óbvio que o convidado não havia gostado dela imediatamente, mas em voz alta ela apenas disse em um tom um tanto desdenhoso: Por favor, me acompanhe. O Tony não gosta de ficar esperando. O homem de cabelos brancos apenas sorriu e respondeu sarcasticamente: Não tenha medo, não vou correr na sua frente. Eu não saí do zoológico. A governanta do empresário, sem saber como reagir a essa insolência, simplesmente subiu as escadas, fazendo um gesto para que o visitante a seguisse. A mansão do milionário estava situada em um território separado e bem protegido. Ao lado da casa havia uma bela e densa floresta, dentro da qual havia até mesmo um pequeno parque para caminhadas, que também pertencia a Schumilin. A janela do escritório de Tony oferecia uma vista maravilhosa de um pequeno rio que passava pela propriedade do homem rico. Em dias particularmente ensolarados, a superfície da água refletia uma miríade de brilhos, fazendo parecer que um riacho mágico e cintilante se escondia perto da casa do empresário. Obrigado, Elsa, disse Schumilin ao lhe trazer um visitante. Diga-me, como estão as coisas com a comida? Minha esposa me pediu para lembrá-lo, desta vez, os pratos devem conter o máximo possível de vegetais frescos. É claro, Tony, a governanta baixou os olhos. Diana já ligou, eu disse pessoalmente ao cozinheiro todos os seus desejos. Inclusive a água mineral. John precisa beber mais líquidos ricos em minerais neste momento. A propósito, a água já chegou? Tudo está esperando na cozinha, confirmou a mulher, e só depois disso o empresário a deixou ir embora. Bem, entre, sente-se, disse Tony, voltando sua atenção para seu convidado. Por favor, faça a gentileza de se apresentar. Sou Max, respondeu o homem em voz baixa, caminhou rapidamente até a cadeira oferecida pelo homem rico, sentou-se nela e cruzou as mãos no colo. Ele olhou para Schumilin quase a queima-roupa, como se o estivesse examinando-o com seus olhos cinza escuros, o que fez com que o próprio empresário involuntariamente quisesse desviar o olhar. O guarda estava certo, desse Max parecia estar morando na rua há anos. A jaqueta velha e desgastada havia sido costurada em alguns lugares, e mais de uma vez. A calça jeans parecia decente, mas havia um grande buraco no joelho esquerdo que certamente não era obra do estilista.
A pele de suas mãos e rosto estava coberta por um bronzeado escuro e profundo, de modo que era impossível dizer sua idade exata. Por um lado, estava claro que o homem à sua frente não era jovem, e Schumilin lhe atribuiu exatamente 55 anos. Por outro lado, a forma física do visitante poderia definitivamente dar a qualquer 30 e poucos uma vantagem, e mesmo através da camisa verde escura surrada, os músculos do peito eram visíveis. O homem rico podia dizer o mesmo com uma olhada em suas pernas, robustas, sem nenhum indício de flacidez ou fraqueza. O próprio Schumilin havia completado 54 anos este ano, mas não parecia tão robusto e magro quanto o homem na cadeira de hóspedes. Por um segundo, Tony chegou a se picar com uma agulha fina de inveja, e quem diria que um vagabundo, provavelmente sem dinheiro algum, poderia ter uma aparência tão melhor do que um milionário que tinha todas as oportunidades e meios para isso. Então você veio para o trabalho? Olhando atentamente para o aspirante carrancudo, Schumilin disse. Ao mesmo tempo, o homem rico notou que seu candidato, apesar de todas as dificuldades da vida nas ruas, tinha as unhas bem limpas e bem aparadas. Bem, isso não é ruim, pensou Tony consigo mesmo, afinal, a higiene nunca foi abolida. Sim, eu vi seu anúncio no jornal gratuito. Ele dizia que você precisava de uma ajudante forte e confiável para seu filho doente. Então, estou aqui para trabalhar para o senhor como guia. Seu filho é cego, não é? Tony olhou para seu convidado com surpresa indisfarçável e, em seguida, seus lábios, por vontade própria, formaram um sorriso irônico. Max, não sei sobre seu nome paterno, mas você tem certeza de que pode lidar com isso? Ou pode me chamar pelo meu sobrenome, Max. É assim que todo mundo que conheço me chama. Espantado com tamanha simplicidade, que beira a falta de tato, continuou Schumilin, escolhendo suas palavras com cuidado. Muito bem, Max, obrigado por esclarecer isso para mim imediatamente. O problema é que meu filho não é cego, continuou o empresário. John, não faz muito tempo, sofreu um envenenamento grave e os médicos mal o salvaram. Infelizmente, as toxinas afetaram gravemente seu sistema linfático, de modo que a complicação foi direto para as articulações das pernas do menino. Para constar, Schumilin levantou o dedo indicador, meu filho não é mais uma criança. Ele fez 23 anos no ano passado. Portanto, o que meu filho precisa agora é de um homem calmo e despreocupado. Alguém que o ajude a se locomover pela rua e para a clínica onde John é tratado. Por que ele não contrata uma equipe hospitalar especial para cuidar dele? Max se perguntou por sua vez. Ele deve estar sofrendo o tempo todo, coitado? Ele disse isso com raiva, mas com o que pareceu ao empresário ser uma empatia sincera pela condição de seu filho. Isso agradou muito a Tony. Esse é o problema, pois meu filho não quer ser cuidado por médicos. Ele diz, e não sou inválido, por que preciso de enfermeiros e soro em casa? John quer se sentir independente, mas as restrições físicas que ele agora é obrigado a observar são emocionalmente desgastantes para meu filho. Acrescente a isso as pessoas de jaleco branco ou que entram e saem de casa, e temo que John vá desmoronar. E isso é extremamente importante para nós, até mesmo seu médico diz que quanto mais emoções positivas ele tiver, mais cedo ele poderá dizer adeus à cadeira de rodas e às muletas para sempre. Houve um silêncio constrangedor entre os homens por um momento, e então o empresário disse calmamente. Pense nisso, Max. Você será um parceiro digno para meu filho? É muito importante para mim que você tenha sua própria força aqui, antes de mais nada, que você não decepcione John. Max assentiu com confiança. Eu posso fazer isso, Tony. Farei o que for preciso para que seu filho se recupere mais rápido. Pode contar comigo. Schumilin olhou atentamente para seu convidado uma última vez, depois deu de ombros, assinou um formulário em sua mesa e disse. Bem, então, vamos vê-lo em ação, Max. Você começa amanhã. Você vai morar diretamente na minha casa, acho que não se importa, não é? Não, por que não? Respondeu Max calmamente. Estou feliz por não ter que sair da cidade. Schumilin lhe apresentou um contrato. Isso é ótimo. Então assine aqui e aqui, ele apontou para as caixas azuis.
De agora em diante, você é oficialmente o parceiro do meu filho. Tax, isso é ótimo. Bem, agora, vamos conhecer o John. É seu dia de folga e ele está em seu quarto. Quando se aproximaram do quarto do herdeiro do Império de Negócios de Shumilin, ele apontou para a porta ao lado do quarto do filho. Você vai morar aqui. Assim, a qualquer momento, se Roda precisar de alguma coisa de repente, você não terá que subir correndo do primeiro andar, mas poderá vir em segurança do quarto ao lado. Direi à empregada para preparar tudo para você lá. O homem bateu suavemente na bela porta de madeira clara. John, meu filho, posso falar com você? John Shumilin revelou-se um jovem agradável que, mesmo sentado na cama, conseguia manter conversas por vídeo com os associados de seu pai e anotar em seu próprio caderno ideias-chave sobre a formação da estratégia de negócios do próximo trimestre. Max não conseguia imaginar que esse homem, cheio de energia vital, agora seria forçado a se locomover apenas com a ajuda de outras pessoas ou usando muletas apoiadas na cama. À direita da cama larga de Shumilin Jr. havia uma cadeira de rodas cara com controle remoto. Ele não a usava muito agora, mas havia momentos em que, sem ela, John não conseguia nem mesmo chegar ao pequeno elevador interno no final do andar. É isso, Jacob, não posso falar mais, me desculpe. Vamos ligar de novo hoje à tarde e darei a meu pai sua opinião sobre o novo portfólio de investimentos, está bem? John sorriu para alguém no monitor prateado de seu laptop, depois apertou o botão final e fechou a tampa do computador. John, você já voltou ao trabalho? Com um leve tom de reprovação na voz, meu pai disse. O médico disse claramente para você fazer o mínimo de exercícios possível, inclusive exercícios intelectuais. Dê ao seu corpo a chance de se recuperar adequadamente. Tony atravessou a sala até seu filho e gentilmente pegou o laptop de suas mãos. Papai, por favor! Exclamou John. Eu morreria de tédio se não estivesse envolvido em nossa empresa também. Como Jacob pode escolher as ações certas sem mim? Ele não tem o menor faro para análises e previsões econômicas de longo prazo. No entanto, o empresário foi categórico ao afirmar que não tinha intenção de deixar para o filho nenhum equipamento de trabalho. Eu não sei de nada, filho. Você precisa descansar antes do jantar. Só então o homem rico se lembrou de que seu novo empregado ainda estava parado na porta do quarto de seu filho. Oh, John, perdoe-me, com esse trabalho eu tenho perdido o contato com a realidade. O empresário, em tom de brincadeira, bateu com o punho na testa e fez um gesto para que Max se aproximasse. Ele se aproximou calmamente da cama do jovem herdeiro e estendeu a mão. Max, seu novo parceiro e assistente, disse o homem de cabelos brancos com calma e dignidade. John ficou um pouco confuso, mas aceitou o aperto de mão oferecido e depois olhou interrogativamente para o pai. Esse homem vai me acompanhar até a clínica e a reabilitação? Max, naquele momento, notou a palidez não natural do garoto. Aparentemente, Shumilin estava certo quando disse que os médicos haviam feito tudo o que podiam para tirar seu filho do mundo. Isso mesmo, o Max o ajudará quando você precisar. Pedi que ele preparasse um quarto ao lado do seu. Shumilin hesitou por um momento e depois, olhando para o relógio, falou rapidamente. Então, acho que posso deixá-los sozinhos para se conhecerem melhor. De qualquer forma, estou em meu escritório, tenho mais alguns relatórios para analisar e estou ficando sem tempo. Encontre-me no refeitório às 3. Claro, pai, John assentiu. Não se preocupe, acho que podemos encontrar um ponto em comum com Max. Quando ele e Max ficaram sozinhos, o filho do homem rico imediatamente esclareceu tudo. Não pense, não é para sempre. Os médicos me disseram que não ficarei inválido, mas as toxinas precisam ser completamente eliminadas do meu corpo e todo o fluido das articulações precisa ser removido. Então, poderei voltar a andar, como antes. Eu não duvidei, disse Max calmamente, e deu uma olhada no quarto de John. Curiosamente, o quarto do jovem empresário não tinha muitas coisas luxuosas ou um enorme camarim com uma centena de ternos de negócios e uma vitrine de abotoaduras de diamante.
Se o assistente do jovem não soubesse quem estava sentado à sua frente agora, ele pensaria que Schumilin Jr. era um homem comum. A única coisa que se destacava na sala era uma prateleira com equipamento de som, um toca-discos, uma pequena cômoda com uma coleção de discos de vinil e uma bela guitarra elétrica pendurada em uma alça de couro de verdade em uma luminária de metal especial embutida na parede. "Você gosta de música?" comentou Max, aproximando-se do violão com cautela. O instrumento era muito bem feito, o próprio Max sabia disso. "Sim, um pouco", respondeu John com simplicidade. "Antigamente, quando eu tinha mais tempo livre, eu costumava tocar alguma coisa, até mesmo compor algumas músicas. Mas depois que meu pai me levou para o negócio dele, não havia muito mais o que fazer." O acompanhante se virou para o cara. "E quanto ao esporte? Aulas de ginástica, corrida, e você respeita isso?" John, em vez de responder, apontou para seus pés doloridos com um sorriso eloquente. "Não sei do que estou falando. De manhã, prefiro ir ao banheiro sozinho, não preciso correr. Embora no centro de reabilitação eu trabalhe em máquinas especiais, é o mesmo que aprender a andar novamente. E, às vezes, entro em uma esteira sob a supervisão de um fisioterapeuta, mas, até agora, só consigo engatinhar como uma tartaruga, mas acho que tudo está chegando." John e Max riram juntos. Max gostou do fato de Schumilin Jr. ser tão despreocupado e calmo. Para ser honesto, ele estava esperando ver um garoto irritante do ensino médio sofrendo de depressão e ataques ou de histeria. John, por outro lado, era muito diferente, o que lhe deu esperança de que trabalhar com ele seria fácil. O filho de um empresário disse que, quando criança, levava uma vida comum, exceto pelo fato de sua família ter muito mais dinheiro do que os pais de outros colegas de classe. "Meu pai e minha mãe trabalharam duro durante toda a juventude para progredir. Papai nem sempre foi um empresário tão famoso. Ele começou com um escritório muito pequeno, ele e seus amigos vendiam componentes de rádio. Depois, quando o dinheiro acabou, ele decidiu ir para um nível mais alto e começou a desenvolver tecnologias de design, que ofereceu a possíveis compradores, dos proprietários de grandes redes de comunicação de rádio e televisão. Ele teve a sorte de ser notado, e foi assim que tudo começou." John tentou colocar os pés no chão por conta própria, mas então uma careta de dor cruzou seu rosto. "Espere, não se apresse." Max veio em seu auxílio. "Vamos descer devagar, um de cada vez. É isso aí. Tente não dobrar o joelho em um ângulo reto para diminuir a dor." "Como você sabe? Você é reumatologista?" O cara olhou para ele com surpresa. "Em vez disso, eu mesmo passei por um problema no joelho, então sei exatamente como você está se sentindo agora e sei como controlar suas pernas na sua situação para minimizar a dor. Você não precisa depender de comprimidos, não é?" O garoto afastou uma mecha de cabelo loiro do rosto e exalou de alívio quando seus pés finalmente tocaram o chão. "Para ser sincero, não consigo nem olhar mais para os frascos e trilhas", admitiu ele, "mas os médicos dizem que não posso ficar sem eles." Quando o homem e o jovem saíram para o corredor, Max ajudou o rapaz a manter o equilíbrio, e John se apoiou com confiança em suas muletas. O jovem terminou a história sobre sua família. "Minha mãe é uma pessoa de ouro. Ela trabalhou como assistente social durante toda a sua vida e, agora que tem a oportunidade de fazê-lo, está envolvida na criação de fundações e na arrecadação de fundos para os doentes e pessoas em situações de vida difíceis. Pode-se dizer que ela é uma grande voluntária." O menino sorriu, e Max percebeu o quanto ele amava a mãe, pois falava dela com tanto carinho, um fenômeno raro na juventude dourada de hoje. "Eles já tinham 30 anos quando eu nasci." "Bem, então foi tudo como sempre, escola, universidade. Estudei na Inglaterra, mas meu pai queria que eu fizesse isso, pois dizia que era a melhor educação no campo da economia." "Você não parece muito feliz com essa coisa de educação", comentou Max, pressionando o botão vermelho do elevador. "Bem, o que há para ficar feliz?" John encolheu os ombros. "Percebi que precisava dessa educação como ar. Meu pai disse que me colocaria no comando da empresa em menos de 10 anos.
É fácil imaginar como seria bobagem tomar as rédeas e não ter a menor ideia do meu futuro trabalho. A porta do elevador se abriu suavemente e o homem e o jovem entraram. Naquele momento, uma mensagem de texto chegou ao celular de John. Ele deu uma olhada rápida no nome do remetente, sorriu e guardou o celular no bolso da calça jeans. Vejo que você também tem uma namorada. Escondendo um brilho de astúcia no canto do olho, ele perguntou ao companheiro. Espero que ela seja tão inteligente quanto você. É Lika, respondeu o garoto rapidamente. Não fale sobre ela na frente de seu pai, ou ele vai começar a gritar de novo. Max lançou um olhar questionador para seu aluno, mas se absteve de fazer outras perguntas. Afinal, não era da sua conta, e o que estava fora da competência de Max não lhe interessava. No entanto, um pouco mais tarde, durante o jantar, Max entendeu o motivo da reação de Schumilin Jr. Embora estivesse comendo na cozinha dos empregados, que ficava ao lado da sala de jantar do mestre, ele podia ouvir claramente as vozes descontentes que vinham de lá, com o próprio Tony como o cantor principal. John, filho, Bella reclamou de você novamente hoje, disse o empresário indignado. Ela diz que você não atende o telefone quando ela liga e que você apaga as mensagens imediatamente. Bem, o que é isso, hein? Pai, já discutimos isso milhares de vezes, respondeu o filho com frieza. Eu não gosto da Bella e não vou retomar nenhum tipo de relacionamento com ela. Eu não queria me casar com ela antes de tudo isso e não vou mudar de ideia agora. Eu não queria me casar com ela antes de tudo isso e não vou mudar de ideia agora. E que tipo de casamento podemos falar quando eu mal consigo andar? Qualquer avô aposentado poderia correr mais rápido do que eu em 5 minutos. Tony olhou severamente para seu filho teimoso. Você está errado, John, você está errado. Veja bem, Bella não é uma garota de rua. Bella é filha de nossos velhos amigos e uma de nossas parceiras mais confiáveis. Você se lembra de como o tio Emmanuel costumava pendurá-la no pescoço dele quando você era criança? E quantos presentes de aniversário ele deu a você e a Bella, aqueles com uma pista, você se lembra? Emmanuel Vaganovich é um homem muito honesto e perspicaz. Você não tinha nem 4 anos de idade quando concordamos em nos casar e fundir os negócios? E essa é a combinação perfeita para você. Qual é o problema com a Bella, filho? Ela se formou em Oxford. Oxford. Tony balançou o garfo significativamente no ar, com um pedaço de truta perfeitamente grelhada no espeto. John olhou com tristeza para o peixe e depois disse com tristeza. O problema, pai, é que você e a mamãe sempre decidiram tudo por mim. Quem eu seria quando crescesse, de quem eu seria amigo, e agora você toma conta da minha vida pessoal. John, querido, Diana tentou argumentar com o filho, e, por outro lado, o que há de errado nisso quando estamos procurando a garota certa para você? Se você tentasse olhar para muitas coisas de forma um pouco e mais global, a mãe dele finalmente encontrou a palavra certa, você perceberia que seu pai e eu estamos sempre tentando protegê-lo de possíveis erros. Erros? O menino sorriu amargamente, e na verdade, nunca tive a chance de cometer tais erros em minha vida. Sabe do que eu realmente gosto, mãe? De música. E a moça com quem quero me casar também gosta. Você diz que precisa ver as coisas de uma forma mais holística, certo? Mas se isso fosse verdade, a senhora teria percebido há muito tempo que eu só comecei a estudar economia porque a situação na empresa do meu pai exigia isso. Se eu tivesse realmente uma escolha na vida, teria optado por me tornar um produtor musical famoso ou, em geral, escrever música eu mesmo. Oh, John, você está partindo meu coração! Exclamou Diana, e apertou o peito de forma demonstrativa. Bem, olhe para você, rapaz, aqui está levando sua mãe. Disse Tony severamente e serviu um copo de água para sua querida esposa. E se por uma garota que também gosta de música ou você se refere a sua Leiki, não precisa nem continuar. Não espere que eu o deixe se casar. Pai, por quê? Meu filho olhou para ele com descrença. Você sabe o que ela sente por mim, não sabe? Lick e eu temos sentimentos verdadeiros, e ela está disposta a me ajudar e apoiar o tempo todo,
quer eu possa andar ou não. E essa Bela, se você orar por ela, nunca me visitou no hospital depois do envenenamento. Ela liga todas as vezes, com o único propósito de saber se eu andei com meus próprios pés. Acho que ela tem medo de ser forçada a se casar com um homem deficiente. Com essas palavras, John pegou suas muletas e, com dificuldade, levantou-se de sua mesa e caminhou lentamente em direção ao elevador. Filho, ainda não terminamos a conversa. O empresário o advertiu. O jovem se voltou para sua família. Mãe, pai, eu amo muito vocês, amo mesmo. Mas não vou deixar que continuem interferindo na minha vida e me moldando para ser o que vocês querem que eu seja. Eu quero ser eu, sabe? Eu. Obrigado pelo almoço, estava delicioso. Acho que vou descansar um pouco em meu quarto. Estou cansada. E o homem saiu calmamente da sala de jantar. Max, sentado na pequena cozinha da equipe da casa, apenas suspirou pesadamente. Ah, não importa, disse Esther, o jardineiro local, eles estão sempre brigando por causa disso. Não há necessidade de televisão, e está vendo as paixões espanholas ou ali? É como nós, pessoas comuns. Lika, essa é a namorada do John, certo? Esclareceu Max. Bem, sim, confirmou Esther, colocando um pedaço de tortilha de milho na boca, mas não sei se eles vão conseguir com ela ou não. Ela não é páreo para o nosso príncipe em tudo. Por quê? Max franziu suas grossas sobrancelhas prateadas. Ela é uma das mendigas, explica o jardineiro, é uma garota pobre. Seu pai trabalha como zelador em algum lugar da cidade, e sua mãe trabalha em uma oficina de costura do amanhecer ao anoitecer. Nem eu consigo imaginar como eles conseguem se sustentar. Mas ela e John conseguiram se encontrar em algum lugar. Entendo. O companheiro respondeu pensativamente e colocou seu prato na pia. Max, você já terminou? De repente, uma voz fina e desagradável veio de trás de Max. Quando o homem se virou, viu Elsa, a governanta, encarando o novo empregado em sua casa. Em suas mãos, ela carregava um pacote. Sim, há algo em que você precise de ajuda? Perguntou Max. Não, muito obrigado, ele cerrou os dentes e estendeu uma pequena trouxa de roupas limpas para Max. Isso é para você, disse a governanta com relutância. Tony lhe disse para vestir algo fresco. Afinal, agora você vive em uma sociedade civilizada, não em um tubo de aquecimento. Você poderia fazer a gentileza de trocar de roupa agora? Bem, se o próprio proprietário pedir, isso é outra questão, respondeu o guia calmamente. Pode se acalmar um pouco, minha querida? Você está andando por aí como uma panela quente e não vê a hora de alguém se queimar com você. Sabe o que dizem sobre as mulheres que são tão quentes? Elsa ficou furiosa e sussurrou furiosamente. Como você se atreve? Mal educado. Em seguida, ele deu meia volta e saiu da cozinha. A última coisa que Max ouviu antes de ir para o quarto foi a risada tranquila de Savelli. Daquele momento em diante, Elsa começou a fazer um estardalhaço constante na direção de Max, e não se passava um dia sem que a estranha mulher imputasse algum passo em falso ao assistente de John ou apontasse seu mau comportamento. Nesses casos, Max tentava manter sua dignidade e ficar calado, ou fazer piadas sem rancor, mas para colocar a governanta desagradável em seu lugar. Afinal de contas, embora o guia fosse quase sempre taciturno, ele não tolerava a zombaria óbvia. Um dia, ao passar pelo escritório de seu supervisor imediato, Max ouviu Tony reclamando. Por favor, Sr. Schumilin, mas isso está se tornando simplesmente impossível. Você deveria dar uma olhada mais de perto nesse Max, ele tem os olhos de um maníaco ou do último ladrão. Isso não é da minha conta, é claro, mas se eu estivesse no lugar de Diana ou de John, não me apressaria em acreditar cegamente nesse homem. Afinal de contas, dizem que um cachorro de rua só é bom enquanto é alimentado. E quando ele não gosta do que deveria gostar, ele o persegue o dono malandro até a morte. Elsa, acalme-se. Por que você está tão nervosa?
O empresário contestou com calma e depois sorriu maliciosamente. Talvez Aster estivesse dizendo a verdade ontem? Dá para imaginar que ele acredita seriamente que você, como posso dizer com delicadeza, e demonstra uma simpatia tão incomum pelo parceiro do meu filho. O rosto da governanta se contorceu momentaneamente, como se a proprietária tivesse acabado de lhe dizer que ela havia comido uma barata. Tony, você é um homem educado e culto. Por que você dá ouvidos às bobagens de um jardineiro? O negócio dele é podar plantas e cuidar de flores. Bem, eu lhe direi separadamente. E para dizer a verdade, Tony, ele deveria ser mandado para o pescoço de seu guia. Olhe para ele. Ele já irritou metade da equipe com suas ações. Schumilin revirou os olhos teatralmente e estava começando a se cansar das reclamações intermináveis de sua governanta. Elsa, garanto que, até agora, a única pessoa na casa que teve uma desconexão total com Max foi você. E, por favor, pare de me pegar no meu legítimo intervalo. Só porque eu pedi para você me trazer café, não significa que eu queira conversar com você sobre todas as fofocas dos meus funcionários. Mas, Tony, e a governanta tentou dizer mais alguma coisa, mas o milionário a interrompeu bruscamente. Já chega. Afinal, você é uma mulher. Bem, é tão difícil para você chegar a um homem? Sim, Max é um homem peculiar, ele não é muito sociável, mas é melhor você tentar. Elsa corou de raiva, mas só emitiu um leve suspiro. Como o senhor quiser, Sr. Schumilin. Eu entendo o senhor. Ele então saiu rapidamente do escritório de seu mestre. Max, que se tornou uma testemunha involuntária dessa conversa, mal teve tempo de se esconder na lavanderia da faxineira, de modo que a governanta não teve tempo de perceber o guia. Nesse meio tempo, o próprio Max continuou a apoiar John em tudo, viajava com ele para os hospitais, ajudava-o em seu treinamento no centro de reabilitação e, de modo geral, comportava-se como um amigo mais velho e gentil. O homem sábio e sensato tornou-se quase um amigo para o jovem, embora tivesse idade suficiente para ser seu pai. Às vezes, o próprio John se surpreendia com a força e a robustez de Max, apesar de sua idade bastante avançada. Em resposta a isso, no entanto, o colega apenas sorriu. É por isso que não digo a ninguém meu patronímico, e não quero que pensem que sou um homem velho. Eu mesmo ainda me sinto jovem, e o corpo sempre pode ser treinado, independentemente da idade. Max quase nunca falava sobre sua vida passada. Tudo o que seu pupilo sabia era que Max tinha vivido nas ruas por muito tempo e que o homem tinha literalmente que sobreviver. Essa última se manifestava com frequência em seu hábito de coletar e armazenar alimentos em seu quarto, pelo qual ele era regularmente repreendido por Ana, uma jovem empregada, cuja paixão por limpeza e arrumação inevitavelmente sugeria que ele tinha certos problemas psicológicos. Quanto ao resto, o guia não entendia como explicar sua energia irreprimível em tudo o que dizia respeito a limpar, lavar e livrar todos os móveis das onipresentes ou partículas de poeira. Max, você de novo. Quantas vezes eu já lhe disse que frutas e biscoitos não devem ser levados para fora da cozinha, afinal, eles estão cheios de migalhas por toda parte. E quem esconde pão debaixo do travesseiro? Você não vive em uma prisão, e se quiser fazer um lanche, nossa geladeira comum está sempre aberta, dentro de limites razoáveis, é claro. Max, no entanto, não ficou nem um pouco ofendido com as palavras da bela empregada. Ele simplesmente encolheu os ombros e respondeu brevemente. Perdoe-me, minha querida. Tenho uma natureza tão jonchuda, sempre pronta para colocar tudo e mais um pouco em meus bolsos. Não fiz isso de propósito. Entendo, Ana assentiu com bom humor, e estava varrendo o resto do lixo para um pequeno balde, mas, por favor, no futuro, tente domar sua natureza de alguma forma, ok? Caso contrário, ainda tenho mais 2 andares para limpar e gostaria de estar livre esta noite. Max garantiu que tentaria não esconder mais migalhas de pão e biscoitos em seu quarto e que depois iria ao quarto de John para ver como ele estava e para conversar. Eles conversavam com frequência agora. Max apreciava a capacidade do jovem de não falar muito entre seus amigos e parentes, e assim, em algum momento, ele poderia confiar nele, e ele lhe contou mais sobre sua vida anterior. Você, John, na verdade,
minha última chance, disse Max certa vez, com muita franqueza. Antes de conhecê-lo, eu achava que não conseguiria viver uma vida humana novamente. Foi tão ruim assim? Ele olhou gravemente para seu companheiro, e o garoto perguntou. Sim, Max se esticou e se curvou como se quisesse se desligar do mundo ao seu redor. Naquele momento, ele realmente parecia ter a idade que tinha. Era uma vez, há muito tempo, eu também era normal, disse-lhe o guia. Achei que teria uma família, filhos. O homem suspirou pesadamente. E então, em um instante, tudo desmoronou. Minha esposa, Angela, sofreu um acidente no trabalho. É assim que se pode dizer que tudo começou. Max esfregou as palmas das mãos nervosamente, como se de repente estivesse sentindo muito frio. Comecei a beber. Muito. Bebi tanto que não conseguia me lembrar como tinha ido parar do outro lado da cidade e não havia motivo para voltar para casa. De qualquer forma, o apartamento estava vazio e solitário, sem a Angela. Foi quando os agentes imobiliários negros o vieram me buscar. Eles me disseram, por que você precisa de um apartamento tão grande para você, não seria melhor ter sua própria casa no campo? Agora entendo que eles me drogaram, caso contrário eu não teria assinado aqueles malditos papéis. Depois disso, você foi parar na rua? Perguntou John com simpatia. Sim. Max respondeu. Então comecei a beber, depois comecei a fazer malabarismos. Ocasionalmente, eu conseguia um emprego na estação ferroviária como porteiro, pagava mais e eu podia fazer algo útil a noite toda sem beber. Eu costumava trabalhar como porteiro na estação, onde me pagavam um salário e eu podia fazer algo útil a noite toda sem beber. E você me pergunta como consegui esse valor? O homem sorriu. Você apenas tenta sobreviver e não passar fome o máximo possível. O homem deu um tapinha na mão de seu parceiro com sincera simpatia, e em seus olhos, Max podia ver uma dor genuína. John era uma pessoa profundamente sensível desde a infância, uma característica que lhe foi passada por sua mãe. E agora, sendo dono de uma natureza empática e sensível, o sujeito parecia querer tomar para si o tudo de ruim que acontecia com seu maravilhoso assistente. Max, você deve saber que nunca o julguei e nunca o julgarei. Todos nós temos nosso próprio saco de segredos ou atrás de nós. É muito difícil para mim perceber agora que isso está acontecendo em nossas vidas. Você sabe quantas vezes eu me coloquei no lugar daquelas crianças pobres cujos pais precisam arrecadar dinheiro para o tratamento delas? Meu pai patrocina várias instituições de caridade e, quando eu era pequena, ele me levou lá muitas vezes. Eu vi tudo. Seus olhos, e os olhos de seus entes queridos, cheios de desespero, desesperança e esperança. Esperança de que tudo isso poderia acabar se eles conseguissem levantar a quantia necessária de dinheiro. O mesmo acontecia com minha mãe, ela me levava aos abrigos de sem-teto e via como eles tinham inveja de todos aqueles que tinham mais sorte do que eles. Obrigado por entender, Max assentiu, talvez seja por isso que você cresceu e se tornou um cara tão anormal? Que, apesar de sua riqueza, você viu o outro lado, o lado ruim da sociedade e da vida humana em geral? John balançou a cabeça negativamente. Você não está entendendo, Max. Quando vi todas essas pessoas, só me fiz uma pergunta. Qual deles? Após alguns segundos de silêncio, o guia perguntou. Você não acreditaria, a tristeza estava estampada no rosto do jovem, eu me perguntava por que eu tinha sorte nesta vida e eles não. Por que eu posso ter tudo o que preciso para uma existência boa e confortável e eles não podem nem passar a noite sob o mesmo teto? Max olhou para o garoto com carinho. Não se torture. Ninguém sabe as respostas para essas perguntas, você só vai ficar preso a esses pensamentos, e eles não o ajudarão em nada. É uma bênção perceber que existe outra vida além dos portões de seu palácio. Sua mãe e seu pai o seguram com muita força, mas eles são bons. Eles são bons porque ajudam pessoas como nós, não com palavras, mas com ações. Só isso, acredite em mim, John, já vale muito. Por impulso, o jovem filho de um empresário abraçou sua companheira com força. Naquele momento, pareceu-lhe que havia encontrado sua alma gêmea.
Uma alma gêmea que conhece bem o calor da paixão e todos os tipos de pensamentos filosóficos que fervilham na cabeça de um Schumilin muito jovem. 3 semanas depois, Max se levantou na frente de Tony em seu escritório e argumentou sobre a necessidade de ter um cão de guarda. Max, é claro que estou disposto a ajudá-lo em todos os assuntos relacionados à saúde do meu filho, mas, desculpe-me, por que precisamos de um cachorro? Com toda a honestidade, o empresário não entendia seu funcionário. Archie e Frank são perfeitamente capazes de realizar suas tarefas, eles foram treinados na base militar por um motivo. Mas há apenas 2 em toda a propriedade, concordou Max. Além disso, vocês têm uma floresta por perto, não dá para saber quem pode vir de lá. E, além disso, você tem bosques por perto, não sabe quem pode vir de lá. E o cachorro, mais uma vez, pode ser treinado, então, com seus latidos, ele avisou seus meninos com antecedência para onde correr. E, em geral, com uma casa como a sua, sem um bom cão, você simplesmente não pode. Já tenho um bom cachorro em mente, um conhecido ligou recentemente do canil, oferecendo-se para pegá-lo. Schumilin Sênior coçou a nuca com uma caneta, sem saber o que fazer. Bem, se você acha que realmente precisamos disso de forma tão vital, então, e o homem rico ergueu as mãos, mas eu o aviso desde já, você leva o cachorro por sua própria conta e risco. Se algo der errado com ele, você, antes de tudo, será o responsável. Eu, por minha vez, contei ao John sobre o cão e ele me deu todo o apoio. Seria bom para ele trabalhar com o animal também e ele poderia se recuperar mais cedo. Ele é tão bom que, mesmo sem muletas, começou a se movimentar lentamente. É verdade, com muito cuidado e em seu quarto, mas, para mim, parece que as coisas estão indo bem. Tony chegou a se cruzar 3 vezes. Graças a Deus, minhas orações foram atendidas. Tenho que contar à minha esposa antes que ela faça outra viagem de negócios. Obrigado, Max, por cuidar tão bem do meu filho, se não fosse por você, nem sei se ele teria se recuperado em um tempo tão recorde. No dia seguinte, Max trouxe um novo hóspede de 4 patas para casa e o apresentou solenemente a todos os habitantes da mansão. John ficou encantado com o cão. Um pastor alemão chamado Taylor reconheceu imediatamente o rapaz como seu novo dono, no mesmo nível de Schumilin Sênior e Max, inteligente e alegre. O cão latia alegremente, corria em círculos pelo quintal, depois corria até os homens, os donos da casa, e lambia alegremente suas mãos, ou ficava de pé nas patas traseiras para o bater no focinho de Tony. Uau, ele é um animal enorme. O empresário balançou sob o peso do cachorro e disse: Max, quantos anos ele tem? Ifem 2 anos, respondeu o guia com um sorriso. Você ainda é jovem, servirá fielmente por muito tempo. Elsa era a única que não estava feliz por ter um cachorro em casa. Bem, aqui está outro monstro sujo em casa, ele torceu o nariz para o jardineiro parado em frente à porta da despensa, só que desta vez ele também é peludo. Você não deveria fazer isso com ele, Elsa, reprovou Esther. O homem está tentando fazer o que sabe fazer melhor. E John Evanievich, sob suas ordens, melhorou notavelmente. Você verá em quantos mais problemas nos meteremos com seu guia. Gritou a mulher, irritada, e depois desapareceu nas profundezas do armazém. Uma semana depois, toda a família Schumilin foi convidada para a comemoração do aniversário de Emanuel, o mesmo cuja filha seus pais haviam persuadido a se casar. Como a comemoração ameaçava se estender até as primeiras horas da manhã, os ricos decidiram dar o dia de folga a quase toda a equipe da casa. O jardineiro e a empregada foram para casa para ver suas famílias e passar o dia em um ambiente doméstico. Apenas Max e Taylor permaneceram na propriedade Schumilin, além da governanta Elsa e seus 2 guardas. Tarde da noite, quando não havia mais ninguém na casa, algo terrível aconteceu. 3 ladrões, mordeus, de alguma forma penetraram no território da mansão e entraram silenciosamente na casa, usando os cômodos do porão, onde havia uma garagem subterrânea e uma saída para o elevador, que levava diretamente ao hall de entrada da casa. Max, que estava descansando no jardim naquele momento, ouviu ruídos estranhos vindos do lado leste da cerca. Max chamou discretamente o cão-pastor, que agora estava se acomodando em seu novo canil para passar a noite, e seguiu os 3 com cautela.
A julgar por suas roupas e movimentos, o trabalho, nesse caso, foi claramente feito por profissionais. Roupas escuras e máscaras justas tornavam os vilões quase invisíveis na escuridão do crepúsculo de outono. Eles carregavam sacos de recompensa pendurados na parte de trás dos ombros e em suas mãos brilhavam facas com lâminas perfeitamente afiadas. O que está errado? Não estou entendendo. Sussurrou Max para o cachorro. Onde estão Frank e Archie? Rastejando ao longo da parede, Max rapidamente encontrou a resposta para sua pergunta. Os dois guardas estavam deitados lado a lado, inconscientes. Verificando o pulso dos homens, o guia se certificou de que eles estavam vivos. Max seguiu silenciosamente os ladrões, com o cão astuto caminhando silenciosamente ao seu lado. Depois de pegar o elevador até o primeiro andar, Max e Taylor cumprimentaram alegremente os ladrões. Boa noite, pessoal. Por que vocês estão trabalhando aqui sem luzes? Você não conseguirá carregar as coisas mais importantes? Os três se viraram lentamente em sua direção. Ah, aquele é o velho palhaço. Livrem-se dele, irmãos, não queremos deixar nenhuma testemunha aqui. Dois homens altos e poderosos tiraram facas de trás de seus cintos e atacaram o guia e seu cão. Mas Max não era tão simples quanto queria parecer, aplicando golpes certeiros de odoro nos vilões e chutando-os na mandíbula e na virilha. Max conseguiu arrancar as armas das mãos deles. Taylor agarrou o terceiro bastardo pela perna e uma luz brilhante iluminou a sala. Que diabos está acontecendo aqui? Gritou Elsa, vestida com seu roupão, mas Max podia ver a raiva e a frustração incontidas nos olhos da governanta. Saia daqui, sua ovelha careca, antes que a gente mate você também. Ele gritou e, em seguida, atirou sua faca diretamente em Max, ao mesmo tempo em que jogou o cachorro para longe. A luz insuportavelmente branca da lâmpada cegou Max por apenas uma fração de segundo, mas, infelizmente, foi o suficiente. Ao traçar uma linha reta clara no ar, a faca mergulhou no peito do corajoso guia. Engasgando com a dor e o gosto salgado na boca, Max lentamente se deitou no chão. Elsa gritava, levando as mãos ao rosto, retorcido e branco como giz, quando as sirenes da polícia puderam ser ouvidas no pátio. Eram os vizinhos dos Schumillins que, ao ouvirem os gritos e os latidos ameaçadores do cachorro no meio da noite, chamaram a polícia e, ao mesmo tempo, a ambulância. Uma equipe da SWAT chegou, juntamente com a polícia, e a primeira coisa que os médicos fizeram foi correr para Max, que estava à beira da vida e da morte. Ele foi rapidamente colocado em uma maca, assim como os dois guardas. Frank e Archie foram vítimas de uma dose maciça de pílulas para dormir que poderia ser fatal para os homens se as medidas de desintoxicação adequadas não fossem tomadas a tempo. O que está acontecendo aqui na minha ausência? Perguntou um atônito Schumillin, que chegou à sua mansão ao mesmo tempo. Os vizinhos conseguiram ligar e o proprietário da fazenda, ele, ao saber que sua casa havia sido atacada, saiu imediatamente do aniversário e chegou ao local dos acontecimentos dramáticos, deixando a esposa e o filho na festa. O empresário queria saber o que havia acontecido pessoalmente. O que você vai fazer? Para onde vai levá-lo? Perguntaram ao homem rico dois médicos que tinham acabado de colocar uma maca com o ferido Max na ambulância. Ele tem um ferimento grave de facada, é uma questão de minutos. Um dos médicos retirou o braço do empresário. Não temos certeza se conseguiremos salvá-lo, a perda de sangue é muito grande. Levem-no para o Second City Hospital. Schumillin pressionou os médicos. Não se preocupe com o resto, tenho o meu próprio pessoal lá. Faça tudo o que puder para garantir que esse homem sobreviva. Ele arriscou sua vida tentando proteger minha propriedade. O médico apenas acenou brevemente com a cabeça, e as portas da ambulância se fecharam em frente ao nariz do empresário com um forte estrondo. Tony discou rapidamente o número de um cirurgião que ele conhecia na mesma clínica. Ao combinar a operação com ele, o milionário não hesitou nem um minuto em entrar em seu carro e seguir a ambulância. Quando o empresário chegou à clínica, a primeira coisa que fez foi correr em direção à maca que levava o infeliz guia para a sala de cirurgia. Tony. Max sussurrou com os lábios ensanguentados, vê a Elsa. Olhe para ela, seus olhos. Raiva, apenas raiva neles.
Max perdeu a consciência, e o incompreensível milionário ficou horrorizado ao ver a peruca cinza cair repentinamente da cabeça do guia. Por baixo dela havia um cabelo curto e escuro. Tony Schumilin? Um jovem desconhecido se aproximou dele e lhe mostrou sua identificação de policial. Capitão Dexter. Acho que nós dois temos muito o que conversar. É claro, disse Schumilin, gaguejando, enquanto continuava a olhar para a peruca de Max com perplexidade. Dexter o levou para um quarto vazio, onde o sentou em uma cama vazia. Acalme-se, Tony. Max é um membro de nossa equipe. Seria mais correto dizer Tenente Coronel M. O quê? O empresário não conseguia acreditar no que ouvia. Você está dizendo que o parceiro do meu filho é um policial? Que absurdo é esse? Não é bobagem, respondeu o capitão calmamente. Max vem trabalhando disfarçado há muito tempo, é sua coisa profissional, por assim dizer. Dexter sorriu com orgulho. Ele tinha sido muitas coisas durante seu serviço, um vagabundo, um trabalhador de teatro. Até mesmo um assassino de aluguel. Mas, no seu caso, ele precisava entrar na propriedade com uma olenda ou realista. Mas por quê? Schumilin estava perplexo. Para você e seu filho. Max tinha que trabalhar para uma gangue de ladrões que há muito tempo vinha cometendo, como esse, ousados ataques às casas de cidadãos ricos. Seus guardas foram drogados com fortes soníferos, e quanto a John? Você se lembra das circunstâncias em que ele foi envenenado? O empresário se lembrava dos detalhes daquele dia fatídico. É claro que sim. Estava muito quente, afinal, era julho. Rhoda pegou um suco ruim, Elsa imediatamente jogou o saco inteiro fora para que, Deus nos livre, ninguém mais se machucasse. Mas estávamos morrendo de medo, os médicos estavam tentando curar o meu filho há horas. Dexter sorriu significativamente. No início, você servia suco para toda a família, não era? O que ele está insinuando? O homem rico demorou um pouco para perceber, mas logo se deu conta. Você acha que a Elsa poderia saber que o suco estava envenenado? E ela não apenas sabe disso, mas ela mesma lhe deu o veneno, disse o policial. Elsa é uma informante profissional, membro da mesma gangue. Ex-enfermeira, ela é muito boa em preparar coquetéis mortais com todos os tipos de drogas, de modo que é quase impossível provar que a pessoa morreu ou sofreu de causas não naturais. Ela levou chá envenenado para seus filhos e os dosou de tal forma que eles quase entregaram suas almas a Deus e não teriam sido salvos. Então minha governanta é uma assassina? Receio que sim, assentiu o capitão. Já tivemos alguns casos assim antes, mas eles terminaram de uma forma muito mais triste e ninguém da família sobreviveu. E seu filho, ao que parece, não bebeu muito e os médicos investiram em salvá-lo por inteiro, de modo que John, como você diria, nasceu com a camisa nas costas. Você tem muita sorte de, dessa vez, ter o Max em casa com você. Estávamos todos no jubileu, respondeu Schumilin mal-humorado. Pelo contrário, eu me culpo por não ter descoberto Elsa a tempo. E ele vivia reclamando comigo sobre Max, pois achava que sua aparição na casa poderia atrapalhar seus planos malignos. Vou lhe dizer imediatamente que ele estava se vingando especialmente do guia doentio e meticuloso. Não foi à toa que a governanta colocou seus capangas armados com facas na mira de Max. Ela deu aos seus cúmplices os códigos de acesso à porta que levava ao estacionamento subterrâneo e, de lá, eles entraram na casa. Bem, quando a briga começou, tudo o que a governanta tinha que fazer era encenar uma comédia na frente das câmeras de segurança para criar um álibi, mas as coisas não saíram conforme o planejado. Deus, que horrível! Tony cobriu o rosto com as mãos. Não se mate, o policial lhe deu um tapinha no ombro. Afinal de contas, lembre-se, poderia ter terminado muito pior. Naquele momento, os homens perceberam os médicos entrando e saindo apressadamente da unidade de terapia intensiva atrás da porta da sala onde estavam sentados. Ali, naquele momento, os melhores cirurgiões da cidade estavam lutando pela vida de Max.
Não funcionará a menos que lhe façamos uma transfusão de sangue, disse o cirurgião que operou o policial O'Gill depois de um tempo. Exceto pelo fato de que seu grupo e fenótipo são muito raros. Grupo 4, Jesus negativo, onde vamos encontrar um agora? Então, o rosto do milionário se iluminou. Você vai, doutor. Eu tenho o mesmo tipo sanguíneo e fator RH. O cirurgião se virou para o empresário com surpresa. Tem certeza? Com um olhar hesitante para Schumilin, o médico perguntou novamente. É claro, ele acenou com a cabeça, vamos fazer isso o mais rápido possível. Quero que o homem que salvou minha família viva. Durante a transfusão, o cirurgião fez secretamente um teste comparativo de DNA do sangue dos dois homens. Era muito raro em sua carreira médica ver essas incríveis correspondências. Quando tudo estava pronto, o cirurgião não conseguia acreditar em seus olhos e, meu Deus, isso é impossível. Deus age de forma misteriosa. Quando Mack se sentiu consideravelmente melhor, o médico se aproximou de Schumilin e lhe mostrou os resultados do teste. A probabilidade de parentesco é de 99,9%, disse o empresário com um beicinho e, em seguida, voltou-se para o médico. Não pode haver erro? Não, ele balançou a cabeça. Se a ciência diz que você e o tenente-coronel Mack são irmãos, então são. Tony pressionou o teste em silêncio. As lágrimas escorriam por suas bochechas. Levando o filho para o quarto com o policial em convalescença, o homem criou coragem antes de mostrar os papéis para Max e John. Mas como isso é possível? Sempre fui filho único em minha família, desde que me lembro. Embora. O rosto do policial empalideceu. Oh, Deus! E assim o empresário Schumilin começou sua história. Eu sempre soube que não era filho de meus pais. Fui levado do orfanato quando era muito jovem, logo depois que minha mãe morreu após o parto. Entretanto, na família em que minha mãe biológica morava, havia outro menino, meu irmão mais velho. Esse é você, Max. O milionário olhou para o policial. O tórax do homem, do qual os médicos haviam removido com tanto cuidado uma faca enorme, estava agora com um curativo pesado. É claro que meus pais não me contaram nada até o último momento, continuou Schumilin. Foi somente muito mais tarde, quando eu já era adulto, que descobri que tinha um irmão mais velho em algum lugar. Max era exatamente um ano mais velho do que eu. Ele foi criado por minha tia Aglaia, irmã de minha mãe. Tony olhou primeiro para seu filho e depois para Max. Por que você não pesquisou? Perguntou John, voltando-se para o pai. Agora que Tony me contou sobre isso, estou começando a entender algo. Tia Aglaia me criou, é verdade, mas ela nunca me disse que eu tinha um irmão. Depois do exército, fui direto para a escola de polícia, então me tornei um policial. E Aglaia só me contou, antes de morrer, que foi obrigada a manter silêncio sobre o segundo menino. Essa era a única condição para que aqueles pais ricos adotassem meu irmãozinho. Caso contrário, eu teria que suportar o Tony crescendo em um orfanato. É claro que ela não queria esse destino para ele, então concordou. Além disso, naquela época, ela não tinha condições de ter 2 filhos, sempre vivemos muito mal, então entendo que Aglaia queria fazer o que era melhor para Tony. Max suspirou pesadamente. Quando descobri sobre o Tony, eu já estava na casa dos 30 anos. Bem, quem eu iria procurar e como eu iria procurá-lo? Especialmente naquela época, eu já sabia sobre a adoção. Então, o destino me espalhou e ao meu irmão mais novo. E depois essa banda. Eu queria que esse fosse o último caso de minha carreira. Estou cansado de perseguir bandidos, o que posso dizer? Agora parece que meu sonho se tornará realidade, mas não da maneira que eu gostaria. Max disse que os cúmplices, com a ajuda de sua pseudo-economista Elsa, já haviam limpado várias famílias respeitáveis dessa forma. Todas as vezes o modus operandi era o mesmo, ou eles roubavam quando não havia ninguém em casa, e então tudo era feito de forma rápida, silenciosa e sem vítimas. Ou, se a família não pudesse ser eliminada, os desafortunados eram envenenados em massa.
O último deveria ter acontecido com os Shumilins, mas Jon, inadvertidamente, levou todo o golpe e, ao mesmo tempo, afastou ao governante por um tempo. No entanto, o saque era grande demais para ser deixado de lado, e então Elsa criou um novo plano, que ajudou Max e o cachorro Taylor. Agora, todos os ladrões receberiam sentenças decentes, é claro, ela ficou com a parte do leão, ela havia, com suas próprias mãos, tirado a vida de mais de 10 pessoas. Quando Max finalmente se recuperou e saiu do hospital, sua nova família estava esperando por ele e seu irmão milionário Tony e seu sobrinho Jon, com quem ele havia se tornado verdadeiramente íntimo, embora na forma de um guia de Bjonji. Chorando, Max abraçou seus dois entes queridos e disse alegremente: "Finalmente estamos juntos, meus queridos. Vocês não imaginam como sou grato por Deus ter me enviado à sua casa. Max, minha querida, como estamos felizes!" exclamou Shumilin em resposta. "Você salvou nossas vidas, nós três, Jon e Diana. Onde estaríamos agora se não fosse por você?" Os homens se abraçaram com força novamente, um abraço imbuído do incrível poder do amor familiar e da felicidade sincera e humana. Max pediu demissão da polícia, recebeu uma dispensa honrosa e, embora ferido, recebeu uma festa de despedida tão grande que a delegacia de polícia local se lembrará dele por muito tempo. Max agora vive com seu irmão e sobrinho e, é claro, com seu cachorro Taylor, que se afeiçoou muito ao tenente-coronel aposentado. Max não se cansa de treiná-lo, exercitando seus próprios músculos danificados. O homem está confiante de que logo poderá voltar à vida normal. Jon se recuperou totalmente em 6 meses e pôde guardar as muletas no depósito. Agora, ele esperava, para sempre. Durante todo esse tempo, ele recebeu a visita de Lika, a mesma garota da família pobre contra a qual o empresário e sua esposa estavam tão determinados. No entanto, assim que viram a dedicação sincera com que a frágil e bela garota cuidava de seu filho, a crosta gelada de preconceito em seus corações derreteu. Tony abençoou pessoalmente o casal e desejou que os futuros noivos nunca perdessem o frescor e o respeito um pelo outro. Ele e a esposa viram o filho literalmente brilhar na presença de Lika e, por isso, não queriam estragar a felicidade muito real e eterna deles. Jon e sua noiva se casaram apenas 3 meses depois. Agora, Lika está esperando seu primeiro filho e tem grandes esperanças de que ele tenha todas as melhores qualidades de seus homens favoritos, a bondade e o amor de seu marido, a inteligência e a previsão de seu sogro e a incrível coragem e força de espírito de seu irmão, Max. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.